Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês e mais uma aula aí de geografia para todos vocês do 8º ano. Forte abraço, vamos que vamos entender um pouquinho desse tema aí sobre a América Latina, a África no período da Guerra Fria. Vamos entender como é que elas se comportaram, como é que foi esse comportamento delas aí no período da Guerra Fria. Só um minutinho, Rubens, por favor. E a construção da lógica do terceiro mundo, essa ideia de terceiro mundo. A gente observou aí o comportamento, pode prosseguir, por favor. A gente observou o comportamento do continente americano e do continente africano, né? O comportamento do continente americano, latino-americano, no período da Guerra Fria, com a imposição de ditaduras e regimes militares ligados, né? Alinhados aí aos Estados Unidos, ao capitalismo, né? E também uma pequena presença aí da aliança também de um país aí da América Latina, que foi Cuba, justamente alinhado com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, socialista. Beleza, pessoal? E a gente observa também os continentes. No continente africano, a gente começa a observar também um processo de descolonização que não é tão usado atualmente, mas sim um processo de independência daquelas colônias que pertenciam às antigas potências industrializadas europeias que colonizaram ali o território do continente africano, parte da Ásia também. Então, um processo de independência, a gente viu o comportamento aí também do continente africano. Beleza, pessoal? Só para a gente identificar alguma coisa. O mundo, ou de uma forma ou de outra, ele estava dividido desse jeito, né? A gente observa direitinho. Países socialistas e aliados. Países capitalistas e aliados. Observe que essa foi uma divisão político-econômica. Política baseada na economia, aquela que a gente já explicou, já conversou com vocês, como era a ideologia socialista, como era a ideologia capitalista. Aquela atendia a classe social, os meios de produção, a economia, tudo mais, como é que ela atendia, né? Então, essa vai ser um tipo de divisão aí. O mundo no período da Guerra Fria ficou basicamente um tempo dividido dessa forma. Os países pró-capitalistas, pró-socialistas. Dentro desse pró-capitalista, pró-socialista, nós tínhamos países pró-Estados Unidos e pró-União Soviética. Beleza, pessoal? Ou seja, que estavam alinhados aí a essas duas ideologias. E aí vai ter uma outra construção que a gente vai observar a partir de então. O período após a Segunda Guerra Mundial, até 1989, pessoal, alguns livros, histórias, por aí vocês vão encontrar que o período da Guerra Fria, ele vai começar logo depois da Segunda Guerra Mundial. Outros vão identificar que ele vai começar a partir de 1947, com o discurso de Truman no Congresso Nacional, dizendo que os países teriam que se defender aí do avanço, né, socialista, e inclusive do avanço soviético também. Beleza? Então vamos identificar aí que o início seja a partir daquela data e o final seja aí em 1989. Ordem bipolar ou mundo bipolar. Por que bipolar? Bi de dois, polar, porque estava dividido em duas esferas, né? Capitalistas, socialistas, ou estadunidenses ou soviéticos, beleza? Divisão do mundo entre dois polos políticos e econômicos opostos. Político porque tinha influência dessas duas potências, Estados Unidos, União Soviética, e econômica justamente por conta dessa ideia aí, a ideia do socialismo e do capitalismo, beleza? Quem eram essas potências? Estados Unidos, sistema capitalista, a política norte-americana, juntamente com a economia capitalista, e a política da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, juntamente com a economia socialista. Deu para a gente pegar mais ou menos essa ideia? Vamos prosseguir. O negócio não é difícil, não é simples, mas também não é difícil. E aí a gente começa a observar outros tipos de identificação. Beleza, pessoal? Inicialmente o mundo começa a escolher, né, a optar, a tender a escolher um ou outro caminho. Se você fosse capitalista, dificilmente você seria socialista. Se você fosse socialista, dificilmente você seria capitalista. E ainda mais, se você fosse pró-lado norte-americano, estadunidense, dificilmente você seria pró-lado soviético. Beleza?
você poderia até ser lado socialista, mas talvez não seria lado soviético. Vou dar um exemplo básico daqui para a gente entender, correto? Ali e aqui também, mas ali, volta ali, só um minutinho, só para me identificar ali, Rubens, por favor. Aqui, você observa que tem países do bloco, né, socialista, né, e aliados. Eram socialistas, mas nem todos eles eram alinhados à União Soviética. Por exemplo, o caso da China. A China também era socialista, ideologia socialista, mas não é, a política dela não era aliada com a da União Soviética. A Iugoslávia também, ela era socialista, né, do general Tito, porém a política dela não era alinhada com a União Soviética. Deu para entender? Muitas vezes você tinha um país socialista, mas que não era ligado à União Soviética. Muitas vezes você tinha um país capitalista, ou vários países capitalistas, que não eram capitalistas, de ideologia capitalista, mas não eram alinhados aos Estados Unidos. Ok? Prosseguindo, só para a gente identificar isso aqui. E aí a gente tem um tipo de regionalização que vai ser construída nesse período. Olha só, a expressão terceiro mundo, vai surgir uma expressão aí denominada de terceiro mundo, que vai dividir, baseado num economista, né, francês, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Ele vai dividir o nome, criar essas expressões a partir de uma associação. Ele vai fazer uma associação aí, uma relação, uma associação aí entre os estados, né, entre os estados franceses aí do século XVIII, né, entre o estamento francês, a distribuição das classes sociais francesas aí do século XVIII. Só para a gente relembrar, a gente estudou isso em história, na época da Revolução Francesa. Na época da Revolução Francesa, a sociedade francesa ela estava dividida em 3 estamentos. Quais eram eles? O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era quem? O clero, privilegiado, né? O segundo estado era quem? A nobreza, que também era privilegiada. E o terceiro estado era quem? O resto, né? A sobra, a rebarba, a rapa do tacho, ou seja, o povo, que neles estava incluído inclusive a classe burguesa. Beleza? O terceiro estado era aquele que trabalhava para sustentar o primeiro e segundo estado. Então, esse economista, né, francês, ele vai fazer uma associação, uma relação com isso aí, e vai criar um termo específico, um termo bastante interessante relacionando essa ideia. Ele vai dividir o mundo em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quem seriam os países do primeiro mundo? Seriam países capitalistas, de economia capitalista, de indústria desenvolvida, de sociedade com altos índices de desenvolvimento, de indicadores sociais, educação, saúde, emprego, escolaridade e tudo mais. Esses seriam os países do primeiro mundo. Os países do segundo mundo não seriam países capitalistas, seriam países socialistas de economia planificada. O que é uma economia planificada, professor? Uma economia planejada para atender as necessidades da população. Não como a economia capitalista, que ela teria aquela disputa de mercado. Numa economia planificada não existe essa disputa de mercado. Existe uma economia planificada para atender ali a sociedade. Nada mais lento que isso. Nada mais que seja para gerar lucro. Então essa era a ideia da economia planificada, socialista, aí do terceiro mundo, do segundo mundo. E aí ele vai identificar também uma nova distribuição social, que serão os países do terceiro mundo. Seriam ex-colônias, né, ou ex-neocolônias. Nós temos ex-colônias, como por exemplo nós tínhamos os países da América Latina, nós teríamos aí o México, o Brasil, a Argentina, o Chile, a Venezuela, o Equador e tudo mais. Seriam o quê? Ex-colônias europeias. E as ex-neocolônias, como os países ali da África, da Ásia, de economia tardia, de desenvolvimento industrial tardio, de população com baixos indicadores sociais, ou seja, baixo rendimento econômico, baixos níveis educacionais, de saúde, de segurança, de escolaridade e tudo mais, beleza? Seriam os países que iriam compor o terceiro mundo, ok, pessoal? Não seriam países, inclusive, poderiam ser até países capitalistas, mas eram países capitalistas de economias fragilizadas. Deu para a gente entender a ideia? Vamos prosseguir. Olha só,
a regionalização do espaço mundial durante o período da Guerra Fria. Primeiro, segundo e terceiro mundo. E a gente vai identificar, primeiro mundo, os Estados Unidos e seus aliados. A gente observa aqui os Estados Unidos. Olha só. Os Estados Unidos aqui, os Estados Unidos aqui e os aliados dele. Certo? Austrália, alguns países da África, né? Países aqui da Ásia, da Europa, praticamente quase todos, a não ser aqueles que ficavam ali do lado socialista e tudo mais. Segundo mundo, a União Soviética e seus aliados. Aí a gente observa a União Soviética, a União dos Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluindo outros países também, que embora não pertencesse à mesma, era a mesma ideologia socialista, mas não era da mesma política, né? Como é incluída aqui apenas por uma questão de representação, a China também. Beleza? Terceiro mundo, países não alinhados a quê, professor? Alinhados àquela disputa existente entre não capitalistas, entre aspas, eram de ideologia capitalista e socialista, mas entre Estados Unidos e União Soviética. Muitos desses países não eram alinhados, ou eram de economia frágil, industrializados, que estavam aqui incluídos nesse bloco. E neutros, muitos desses países também foram levados, ou se levaram, caminharam aí rumo à neutralidade em relação a essa disputa que existia entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Então vamos lá, olha só. A expressão terceiro mundo surgiu na época da Guerra Fria, denominando os países que não estavam nem do lado dos Estados Unidos da América, nem do lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os chamados não alinhados, ou seja, não queriam se envolver nessa disputa e nesse conflito diretamente. Por que o Brasil, a gente observa que o Brasil está isso aí? Porque esse alinhamento muitas vezes fazia parte da OTAN. O país ele teria que se inserir, teria que entrar ou teria que apoiar determinadas ações militares em seus vizinhos, correto? Ou teria que fazer membros de organizações, de instituições militares, como por exemplo a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era justamente um grupo de países de ajuda mútua. Por exemplo, se você mexeu comigo, você mexeu com todos. Se você mexeu com fulano, você mexeu comigo, beleza? E eu faço parte do todos. Era a OTAN, era aqui liderada por alguns países da Europa, com a entrada também dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e outros países também. Em contraponto, para poder contrabalancear esse peso na balança aí, vai ser criado o Pacto de Varsóvia, que será também instituição de caráter militar, que vai balancear essa pressão que tem aí. Será também grupo de ajuda militar de países de ajuda mútua. Se você mexer com um, mexeu com todos. Se você mexeu com todos, você mexeu com um, né? Que serão o quê? De características socialistas, que será o Pacto de Varsóvia em 1955, mesmo ano do Congresso de Bandung. Vamos lembrar do Congresso de Bandung aí, ok? Beleza, pessoal? Representada sob uma mesma denominação, todos os países não se inseriam no contexto da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então tinha vários tipos de características que poderiam identificar o país do terceiro mundo. O não alinhamento, essa querela entre Estados Unidos e a União Soviética, beleza? As economias fragilizadas, ou então a neutralidade em relação a esses confrontos aí. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia, prosseguindo, vamos lá. E aí, Rubens, como é que tá a coisa aí? Tá dando para levar? Tá, né? Rubens é o cobaia da gente, entre aspas, né? Qualquer coisa de bom ou de errado, a gente vai perguntando a ele para ver se está seguindo adiante, né? E ele vai indicando ali o tempo, para mim não me extrapolar muito. Vamos lá, vamos dar uma acelerada para a gente dar tempo. Vamos lá, pessoal, continuando o processo de regionalização, esses países também, do terceiro mundo, eles vão ser países periféricos, países onde o mundo social, tanto o mundo socialista, o segundo mundo e o primeiro mundo, o mundo capitalista, eles vão ter influência neles, né? Como eles eram de economia fragilizada, eles serão países aí que vão fornecer matéria-prima, mercado consumidor, produtos agrícolas, beleza? Para os países industrializados, matéria-prima para os países do primeiro mundo e do segundo mundo também, desenvolver as suas indústrias, a sua economia.
e eram ao mesmo tempo compradores de produtos industrializados dessas potências, né? Tanto do primeiro mundo quanto do segundo mundo também. Então, olha só, países capitalistas, a gente observa aqui, países socialistas, né? Cadê? Países socialistas, a gente observa aqui. Países periféricos, países periferia capitalista, a gente observa aqui, países periféricos capitalistas que têm influência norte-americana ou capitalista, que serviam de mercado consumidor fornecedor de matéria-prima para os países industrializados, e os satélites socialistas, como por exemplo a questão de Cuba também, a gente observa, e outros países aqui também, que eram países satélites aí, que eram fornecedores, aqui também na África, a gente observa, que eram fornecedores aí de produtos aí para a União Soviética, que consumiam seus produtos industrializados também, mais produtos industrializados que ele, também forneciam matérias-primas, né? Matérias-primas para ele também. Então a gente tem alguns países aqui da Europa também, aí dentro desse contexto chamado países satélites também. Beleza, pessoal? Satélites socialistas também, ok? Então essa vai ser basicamente a ideia, né, do capitalismo, regionalização do espaço mundial durante o período da Guerra Fria, capitalismo, socialismo, periferia capitalista, aquelas áreas de influência do capitalismo e os seus países socialistas também influenciando ali naquelas áreas dos seus satélites. Olha só, a ideia de terceiro mundo foi criada em 1952, a ideia, a expressão, pelo economista francês Alfred. Vamos ver se o meu francês ele não é tão refinado, né? É Salve, ou alguns falam Solve, né? Solfi, alguma coisa desse tipo. Para designar os países que apresentavam atraso social, econômico, científico e tecnológico. Então, aqueles países que não tinham esse desenvolvimento todo nessas áreas que foram citadas, era considerado por ele como países aí de terceiro mundo, eram os rejeitados. Muitos países desses países aí eram chamados rejeitados, excluídos, né? Que eram justamente países da África, países da Ásia, países da América. O país da América também teve uma certa rejeição nesse período também, né? Mas principalmente os países da Ásia, porque os países da Ásia estavam mais lutando ali pela sua independência, né? Os países da África, por exemplo, da Ásia, parte da Ásia também estava lutando pela sua independência, meio que foram deixados de lado, mas foram vendo ao longo do caminhar da história aí, tanto norte-americanos quanto soviéticos foram vendo a importância deles e começaram a tentar aí entrar em suas áreas, em suas regiões aí, para poder aumentar as suas áreas de influência também. Beleza, pessoal? Então, olha só. Se refere às nações localizadas aonde? Na América, na África e Ásia, que falta todo aquele desenvolvimento tecnológico. O terceiro mundo era uma área de interesse das duas potências que buscavam expandir as suas áreas de influência. Embora eles foram rejeitados, e a gente observa que na Conferência de Bandung também se intensifica essa ideia de terceiro mundo, quando os países da Conferência de Bandung, que eram considerados tantos países de linha capitalista ou socialista, inclusive a participação de alguns países bastante interessantes está ligado às ideias socialistas, foi a Iugoslávia que participou da Conferência de Bandung, e também países industrializados como o Japão, que também participou da área da Conferência de Bandung. A própria União Soviética queria participar da conferência e foi proibida a participação dela, para não ter uma intromissão ali. E aí, uma das coisas que foi decidida, debatida, entre aspas, decidida na Conferência de Bandung, foi o não alinhamento, o não envolvimento aos conflitos entre Estados Unidos e União Soviética. Embora que depois, mesmo não tendo essa ideia inicial de não alinhamento, o que vai acontecer? Muitos países sofrerão a intervenção militar tanto de Estados Unidos quanto da União Soviética. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês observarem. O Vietnã. O Vietnã participou da Conferência de Bandung em 1955, mas teve a chamada Guerra do Vietnã, que foi de 1955 até 1975, né, se eu não estou enganado, que teve esse conflito aí e que teve a interferência, patrocínio, interferência das duas forças, né, Estados Unidos e União Soviética. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia, prosseguindo, para a gente não extrapolar o horário. Olha só, essa ideia de país do terceiro mundo, país do segundo mundo, ela já acabou, ela não existe mais. Ela acabou com o fim da União Soviética, né? Com o fim, melhor dizendo, da Guerra Fria de 1989.
Então ela deixou de existir. E aí passou a utilizar um outro termo, né? Os países, a divisão do mundo, né? A divisão do mundo por critérios socioeconômicos. Países do norte e países do sul, não respeitando, claro, a linha do Equador. Os países do norte seriam países industrializados, de economia forte, de altos indicadores sociais. Os países do sul seriam países periféricos, de industrialização tardia, ex-colônias ou neocolônias, como o caso aí da África, né? Que eram fornecedoras de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados aí dos países do norte. Lembrando que não é um critério utilizado baseado pela linha do Equador, mas se por outros critérios, né? E aí você encontra até países do sul, como por exemplo a Austrália, que é industrializado, tem economia forte e tudo mais, ok? A Austrália e Nova Zelândia. Beleza, pessoal? Prosseguindo, deixa eu ver se a gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Pessoal, a gente fica por aqui. Tem mais um detalhezinho, mas a gente coloca na próxima aula. Exercícios. Correção de exercício da semana passada, né? Faltou a palavra aqui, mas é correção de exercício. Vamos lá. O que foi a conferência de Bandung? Foi uma conferência que é isso aqui que eu botei aqui, que nem eu estou sabendo, né? As suas muitas decisões decidiram, né? Foi uma conferência, porque eu estou com um pequeno problema cheio de vírus no computador, de vez em quando eu dava comida para lá, comida para cá, mas a ideia é essa daqui, não vai deixar ficar a ideia não. Foi uma conferência que determinava, dentre as suas decisões, as muitas decisões, decidiu pela neutralidade na disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? Dentre as suas muitas decisões, ela decidiu essa neutralidade aí, no envolvimento aí entre essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Beleza? Segunda questão. O que podemos entender por crianças soldados? São crianças recrutadas para servirem de força armada tanto por forças estatais do Estado, quanto por grupos armados, paramilitares, por exemplo. Terceira questão. Qual o interesse norte-americano e soviético na independência das colônias no continente africano? Os norte-americanos estavam interessados em aumentar sua influência e seu mercado consumidor na região do continente africano. Os soviéticos estavam interessados em aumentar a influência e adquirir aliados na região. Beleza? Quarta questão, ainda. Porque só depois da Segunda Guerra Mundial se iniciou o processo de independência das colônias africanas, porque as potências imperiais europeias estavam se recuperando da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, estavam fragilizadas e não tinham condição de combater ali as rebeliões, os processos de independência no continente africano. Beleza? Questões dessa aula para a próxima semana. Vamos lá. A ideia de terceiro mundo foi criada em 1952 pelo economista francês Alfred Salvi, para identificar o quê? Segunda questão, identifique quais eram as características dos países pertencentes ao primeiro, segundo e terceiro mundo. Terceira questão, os chamados não alinhados era uma expressão utilizada para denominar que países? Quarta questão, qual era a classificação do Brasil no período da Guerra Fria? Ele era o quê? Entendeu? País de quê? E aí, pessoal, coisa mais fofa do mundo, esse cachorrinho subindo aí as escadas. Suba os degraus da sua vida, um de cada vez. Não passe por cima de ninguém. Vença pela sua capacidade, com honestidade, caráter e amor. Pessoal, nosso referencial, um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima semana. Valeu!